criança, um professor, um livro e uma caneta podem mudar o mundo. Educação é a solução. Você sabe quem disse isso? Malala Yousafzai. É sobre ela que nós vamos falar um pouquinho no nosso vídeo, sobre essa personagem, essa figura tão importante para o nosso mundo. Mas antes disso, não deixe de se inscrever aqui no canal, de deixar o seu like, de compartilhar esse vídeo para você não perder nenhum conteúdo aqui que vai ser divulgado e que provavelmente você gosta, você é apaixonado por literatura, certo? Olha só, a nossa resenha hoje é sobre o livro Eu Sou Malala, a versão juvenil publicada em 2015, e é sobre ele que a gente vai conversar um pouquinho hoje. Com certeza você já ouviu falar sobre a Malala, essa figura tão importante aí na luta pelos direitos da educação, os direitos da mulher, das mulheres, né, como um todo. Então a Malala, ela ficou conhecida mundialmente por uma tragédia, né, por algo que não foi bacana, mas ela denunciou muitas coisas e deu voz, né, para todas essas crianças e principalmente para as meninas que gostariam e poderiam estar na escola se não fosse aí pelo Talibã. Então, para dar uma contextualizada, o livro, né, Eu Sou Malala, ele existe a versão infanto-juvenil, certo? A versão para crianças e existe então a versão aí normal, certo? Esse livro é uma autobiografia, então o gênero dele é autobiografia, que vai contar a história então da Malala, essa adolescente, então quando ela escreveu o livro em parceria com uma jornalista britânica, ela tinha aí os seus 17 anos, certo? E conta então toda essa trajetória, o livro ele começa fazendo essa trajetória da Malala enquanto criança, né? Então para dar uma contextualizada e colocar como um pano de fundo. A Malala, ela sempre gostou muito de estudar e a gente precisa analisar que ela vem de uma família no qual o estudo era prioridade, certo? O pai dela era professor, dono de escola e ela tinha aí uma vida focada e sempre nos estudos. Uma coisa muito interessante de se ressaltar é que lá de onde a Malala vem, quando ela nasceu, os pais dela não receberam nenhuma espécie de parabéns pelo nascimento dela. Por quê? Porque ela era uma menina. Então a gente sabe, né, que a Malala vem lá do Paquistão e que as coisas lá, às vezes, são muito diferentes do que a gente tem aqui. E não só aqui, né? Porque às vezes a gente sabe também que nós temos essa diferença entre meninos e meninas, certo? Então a Malala, ela sempre foi instigada por seu pai a aprender sobre política, literatura, sobre física. E ela começa relatando ali no seu livro que era comum que o pai dela recebesse muitas pessoas, né, na sua casa e que os homens ficavam na sala com ele, enquanto as mulheres ficavam lá fora com a sua mãe. E ela sempre ficava curiosa de escutar o que os homens estavam falando. Geralmente era relacionado sobre política. Então isso já demonstra o interesse da Malala de ouvir o que se falava a respeito da política e de outras questões. E aí a Malala, ela começou então a escrever um blog quando ela tinha 11 anos, falando então sobre essas questões todas sobre educação, sobre o direito das meninas irem para a escola. Então até que o Talibã se instala, né, nessa comunidade que a Malala vivia, e eles proíbem as meninas de ir para a escola. Então a Malala, ela não se conforma, né, com isso, e ela começou a ir, ela escondia o uniforme dela na mochila, né, para que ela não deixasse de ir para a escola. E aí ela vai começar a falar então nesse blog dela, porque era muito comum, né, que se houvesse blogs, então ela escrevia um blog falando sobre essa realidade, sobre essa questão de ser menina, de estudar e como essas proibições. Só que isso gerou, certo, um interesse do Talibã, porque eles ficaram sabendo desse blog e eles ficaram, né, revoltados e eles queriam ir atrás dessa menina que escrevia de uma forma tão fervorosa. E aí o que acontece é que um belo dia, enquanto a Malala estava indo para a escola, né, voltando na escola na verdade, elas pegavam uma espécie de ônibus que era aí um transporte escolar. Ela recebe um tiro na cabeça, né? Na verdade eles dispararam 3 tiros e um deles atinge a cabeça dela.
ela fica gravemente ferida, muitos dias no hospital, na UTI, muitos achavam que ela não ia sobreviver, e aí o que acontece é que a Malala sobrevive, né? E aí ela vira, então, esse ícone de representação dos direitos das mulheres e principalmente relacionado à educação, certo? A Malala, então isso tudo aconteceu em outubro de 2012, em outubro de 2013 ela escreve então o seu livro, né, Eu Sou Malala, certo? Em parceria com a jornalista britânica. Em 2015 ele é lançado a versão juvenil, né? E em 2014 ela ganha então o Prêmio Nobel da Paz, que por toda essa sua representação, essa sua luta pelos direitos relacionados à educação. É importante ressaltar que a Malala, ela foi a pessoa mais jovem da história a ganhar um Prêmio Nobel da Paz. E ela continua até hoje lutando, por isso ela já está aí com seus 26 anos, e continua lutando. Ela criou um fundo, né, o Fundo Malala, que é uma organização sem fins lucrativos, que lutam e buscam os direitos que toda criança deve estar na escola. Então ela virou aí um grande nome, um grande ícone na luta pelos direitos da educação. Essa voz que ecoa, então, aí de uma forma tão fortemente em todo o mundo. Hoje a Malala não mora mais no Paquistão, ela mora no Reino Unido, né? E ela continua aí escrevendo, muito ativa nesse direito, né? Nessa luta pelos seus direitos. Então, a Malala diz que a educação é a solução. Então, quando você for ler esse livro, né, sempre tem essa perspectiva de uma menina que estava ali querendo estudar, querendo fazer algo por si e que foi impedida de fazer isso, né? Então, todos têm o direito à educação, todos têm o direito à educação de qualidade. Então, quando você for fazer a leitura do livro, sempre tem esse olhar crítico, né? Esse olhar mais atento a essas questões, porque uma menina que queria apenas estudar quase morreu. E quantas pessoas não têm esse direito tirados, né? Então é por isso que a Malala continua aí sendo uma grande voz em relação a isso. Se você se interessou por esse livro, ele existe tanto a versão juvenil quanto a versão normal e a versão infantil, eu vou deixar para você aqui na descrição do vídeo o link para que você compre com desconto esses livros, tanto um quanto o outro, certo? E assim você ajuda a gente a difundir e com certeza a entender melhor essa história e ter esse olhar crítico sobre essas questões que a Malala falava já há tanto tempo e que quase perdeu a vida por falar disso, certo? Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de compartilhar esse conteúdo, de escrever aqui nos comentários o que você acha sobre a educação, por que ela é importante, porque com certeza a gente vai ter ali uma boa interação, certinho? Um beijo!